Então, pessoal, vamos começar a aula. Começa aí só com 3 mesmo, enquanto aparecem os outros, né? Boa tarde. Boa tarde, o João, a Isabela e a Maria Clara, que já estão presentes. E hoje nós vamos ter a nossa aula de geometria, né? Já faz um bom tempo que a gente teve aula de geometria. Aí, pessoal, nós vamos só rever. Vamos relembrar aqui aqueles casos, né, de congruência dos triângulos. Nossa aulinha aqui de matemática. Hoje, primeiro dia do mês, né, de junho. Aqui o 8º ano. Beleza, chegando mais um. Dessa vez aqui é a Francisca Maria. Pronto, quem for chegando a gente vai habilitando e botando a frequência aqui. Então, turma, antes de fazermos aqui os exercícios, fazermos a correção do exercício, eu vou dar uma relembrada aqui, recapitular um pouco nos casos, né? Casos de congruência, né? Casos de congruência de triângulo. Aqui não é para saber se é semelhante, é para saber se é congruente. Professor, e o que é congruente? Congruente é quando, no caso aqui dos triângulos, quando eles apresentam mesma medida dos ângulos e mesma medida dos lados correspondentes, certo? Por exemplo, aqui esse ângulo C, ele é do mesmo tamanho do ângulo G, então eles são congruentes. Esse ângulo A, ele é do mesmo tamanho do ângulo E, são congruentes. O ângulo B tem a mesma medida do ângulo F, portanto são congruentes. Esse lado EG tem a mesma medida do lado AC. O lado AB tem a mesma medida do lado EF. Tipo, então, que horas que sua aula vai começar? Oi? Diga. O pior é que o microfone estava desligado. O microfone estava desligado. E agora que vocês avisaram, eu não estava vendo. Ó. Desculpem aí. Hã? Nada, não. Só rindo mesmo. Foi mal aí, ó. Estava desligado o microfone. Então, vamos começar aqui a nossa aula, né? Começar a nossa aula de matemática, hoje, 1º de junho de 2021. E aí, pessoal, antes de nós vermos aquele exercício que eu passei para vocês, em relação aqui à parte de geometria, nós vamos rever, né? Vamos relembrar aqui os casos de congruência de triângulos. Vamos relembrar aqui a questão da congruência. Cuidado para não confundir congruência com semelhança. Né? Semelhança é outro caso. Não vamos nem misturar, não. Então, o que eu estava explicando agora há pouco para vocês, em relação para que um triângulo seja congruente ao outro, existem alguns casos específicos aqui, né? Então, vamos ver aqui que quando é que uma figura ou um triângulo é congruente com o outro. Ele precisa, quando ele é congruente, é quando ele apresenta as mesmas medidas. Medida tanto dos lados quanto dos ângulos. Então, eu falava para vocês aqui que a medida do ângulo C, ela é congruente com o ângulo G. Tem a mesma medida. O ângulo A, congruente com o ângulo E. Ângulo B, congruente com o ângulo F. Quando eu digo congruente, a medida é a mesma. A abertura é a mesma. Então, esse lado AC, ele tem o mesmo tamanho, ele tem a mesma medida do lado EG. O lado CB,
esse lado aqui CB tem a mesma medida do lado GF. Mesma medida do lado GF. E o lado AB tem a mesma medida do lado EF. Pronto. Então, se essas medidas são do mesmo tamanho, a gente pode dizer que os triângulos são congruentes, certo? Congruentes. Tem a mesma medida. Então tá aqui o símbolozinho de congruente, ó. Bota o sinalzinho de igualdade com um tracinho, um tiozinho em cima. Esse é o símbolo de congruente. Aí vamos só recapitular os 4 casos, né? Os 4 casos de congruência de triângulo. Porque não é obrigado você conhecer todos os ângulos e todos os lados para saber se eles são congruentes, não. Por exemplo, se você tem um caso de lado, ângulo, lado, e aí você conhece 2 triângulos e conhece lado, ângulo, lado, já é suficiente, certo? Então, como é que funciona isso? Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Olha só, o que ele está falando? Lado, depois ângulo e depois lado. Então, é isso aqui, ó. Lado, lado, aí tem ângulo e depois lado de novo. Poderia começar daqui? Poderia, ó. Lado, ângulo, lado. Então, eu tenho 2 triângulos que apresentam isso aqui com a mesma medida. Se eu tiver 2 triângulos com a mesma medida, ó, lado igual a esse lado, esse ângulo igual a esse, e esse lado igual a esse aqui, já é suficiente para eu saber que eles são congruentes. Não precisa nem saber do outro ângulo e nem do outro lado, certo? Então tá aí. O primeiro caso é o caso lado, ângulo, lado. Aí vem o segundo caso. O segundo caso são os 3 lados, certo? Não tem a questão dos 3 ângulos, não tem, mas tem dos 3 lados. Lado, lado, lado. Então tá aqui, ó. Lado 1 igual, do tamanho do outro lado 1 ali. Lado 2 do tamanho do lado 2 aqui, ó. E o lado 3 do tamanho do lado 3. Então ele não se refere aos ângulos, se refere apenas aos lados. Se eu tenho certeza que os lados correspondentes são congruentes, então os ângulos também vão ser. Certo? Então, esse ângulo B, ele é congruente com o ângulo F. Esse ângulo C, ele é congruente com o ângulo G. E esse ângulo A, ele é congruente com o ângulo E. Ou seja, tem a mesma medida. Certo? Ah, está aqui do lado, ó, explicando aqui. Esse é o segundo caso, lado, lado, lado. E o terceiro caso é ângulo, lado, ângulo. Quando você tem uma situação dessa, basta saber três valores desses que já é suficiente. Ó. Ele está falando ângulo, então começa aqui, ó, ângulo, lado, ângulo. Eu saí de um ângulo, passei por um lado e fui para o outro ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Do mesmo jeito é aqui, ó, ângulo, lado, ângulo. Mas eu posso começar também do E. Ângulo, lado, ângulo. Então, quando você tem os 3 aqui, tudo junto, aí também é suficiente para você confirmar que esses triângulos são congruentes. Congruente, quer dizer, tem as mesmas medidas. E o quarto caso, para finalizar aqui, é o caso do lado, ângulo, ângulo. Então, você parte aqui, ó. Você parte lado, você tem um lado, aí você chega num ângulo e depois vai para o outro ângulo, certo? Que é essa mesma situação aqui, ó. Você parte de um ângulo, né? Você parte de um ângulo, do ângulo você vai para o lado, ó. Não, começa logo pelo lado, né? Lado, ângulo e ângulo, ó. Eu não estou me referindo a esse lado, não. Só estou me referindo ao lado marcado. Ó. Esse lado aqui que está marcado. Então, eu começo com ele. Lado, ângulo, ângulo. Certo? Eu só me refiro ao lado quando ele está marcado. Se não tiver marcado, eu não me refiro. Então, agora vamos dar uma olhadinha na atividade que ficou para vocês fazerem na outra semana.
Iniciando aí a correção da atividade que foi passada, começamos aí com a questão 2. Diz o seguinte: sabendo que estes triângulos são congruentes, quais são os valores de x, y e z? Ora, se eu sei que eles são congruentes, pessoal, se eu sei que eles são congruentes, então é o seguinte, veja bem, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo B, ele é congruente com esse ângulo B, certo? Pronto, esses dois ângulos são congruentes. O ângulo A é congruente com esse ângulo A. Então, o que acontece? De B para A, preste atenção, ó, de B para A, ou seja, RQ, esse RQ aqui de B para A, vale 3,5. Então, já descubra aqui, ó, de B para A, vale 3,5. O X vale 3,5. Certo? Porque eu estou calculando aqui, eu estou procurando aqui de B para A. Certo? Do ângulo B para o ângulo A. Do ângulo B... Ah, não. Peraí, mas não é 3,5 não. Estou equivocado. Eu estou equivocado. É assim, ó. Do ângulo B para o ângulo A. Esse ângulo interno. Então, do B para o A, esse lado é esse Z aqui. Então, aqui está valendo 3,5. Então, aqui o Z vale 3,5. Já descobrimos o valor do Z. Z é 3,5. Beleza. Perceba que do lado que não está definido o ângulo, para B, então é esse lado aqui, ó. Do lado que não está definido o ângulo para B, é o Y aqui, ó. É o Y. E aqui, do lado que não está definido o ângulo, onde não está definido o ângulo para B, vai ser quem? 2,4. Então, esse lado, eu vou até botar aqui umas referenciazinhas para ficar legal. Esse lado corresponde a esse lado aqui. Pronto. Então, de B para A, vou botar outra cor para identificar legal. Vou botar aqui um roxo. De B para A, esse lado aqui, ó. E aqui também, ó, de B para A. O correspondente dele é esse. Aí o outro eu vou fazer uma outra cor aqui. Vou botar verde. Pronto, agora ficou fácil identificar, ó. Quanto vale o X? 2,8. Certo? O X é igual a 2,8. Quanto vale o Z? Quanto vale o Z? O Z vale... Vou até mudar a cor dele aqui. Botei esse roxinho aqui, ó. Pronto. O Z vale 3,5. E o outro eu vou botar de vermelho. Quanto vale o Y? O Y vale 2,4. Está aqui o de vermelho, para ficar bem identificado. O Y vale 2,4. Por que que eu sei? Está aqui, ó. Ele vai do ângulo que não está marcado para B. Então, do ângulo que não está marcado para B é o valor do Y. E aqui está dizendo que ele é 2,4. Deu para compreender? Hein, turma? Compreenderam ou não compreenderam? Parece que saiu um aluno, tinha 4. A Maria Dulce, a Isabela, a Maria Clara. Foi que saiu? Acho que sim, tio. Pois é, foi a Maria Clara que saiu. Eita, que esses alunos estão devagar demais. Eu não acredito que numa turma de 16 alunos só tem esses aí que tem celular, não. Não é possível. Hoje quase todo mundo tem. Vamos aqui na questão 3.
Pronto. O que é que diz a questão 3? Em cada item, verifique no caderno se podemos ou não garantir que os triângulos são congruentes. Quando eu digo são congruentes, é que tem as mesmas medidas, o mesmo tamanho. Sem fazer novas medições. Em caso positivo, indique o caso que garante a congruência. Se é lado, 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 ângulo, lado, lado, ângulo, ângulo, não, ângulo, lado, ângulo ou lado, ângulo, ângulo. Tá certo? Então, beleza. Bora ver aqui. Eu tenho aqui esse ângulo. Não, no caso aqui, pessoal, não tem ângulo. Não tem ângulo aqui para a gente se basear. O que eu tenho é lado. Então, veja bem. 2 e aqui 2. Aqui 3,2, correspondente dele, 3,2. 2,5, correspondente dele, 2,5. Então, qual é a pergunta? Em cada item, verifique no caderno se podemos ou não garantir que os triângulos são congruentes. Então, no primeiro caso aí, podemos garantir sim. Por qual caso? Pelo caso do lado, 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 né? Caso dos três lados, que são congruentes. Certo? Então, a primeira resposta aí no item A seria sim. O caso é lado, lado e lado. Ó. Percebe que aparecem os três lados nos dois? Então, o caso é esse. Certo? Vamos aqui para o item B. No item B, nós temos 70. Aqui também tem 70. 60. Aqui também tem 60. 50. Aqui também tem 50. Nós temos algum caso ângulo, ângulo, ângulo. Vamos lá. Não existe, pessoal. Não existe confirmação de congruência de triângulo pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Não tem, ó. Pode olhar que não tem. Ângulo, 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 não tem. Então, o que nós podemos dizer aqui? Podemos afirmar que são congruentes? Não. Não podemos confirmar que são congruentes. Não podemos garantir. Pode ser que seja? Pode, mas eu não posso garantir. Não podemos garantir. Professor, mas pode ser que eles sejam congruentes? Pode ser, mas eu não posso garantir. Porque eles podem ter aí os ângulos iguais e os lados correspondentes não ser os mesmos. Tá certo? Pode ser que o lado seja diferente. Então não vai dar para garantir isso não. Agora, no item C, vamos lá. Eu tenho ângulo, lado, ângulo. Bora ver se o outro bate. Ângulo, lado. O lado é o mesmo? Ó, o ângulo, 30. O lado, 3,5. Realmente tem aqui, 3,5. E o outro ângulo, 50. Aqui também é 50. Então, esse aqui dá certo. Ó. Qual é o caso dele? Ó? Ângulo, lado, ângulo. Então, tá aqui. Ângulo, lado, ângulo. Esse aqui, sim. Dá certo. Sim. Ângulo, lado, ângulo. Deu para entender ou não? Tá dando para entender? Hein, pessoal? Sim. Beleza. Então ele quer que diga se, tomando como base os quatro casos de congruência de triângulo, ó, que é lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ou lado, ângulo, ângulo. Ele quer saber se, com base nisso aqui, se é possível você identificar se os triângulos são congruentes ou não.
certo? Então, o primeiro, ele é congruente sim, tomando como base o caso lado, lado, lado. O segundo, não dá para saber, porque eu não tenho ângulo, ângulo, ângulo. Não tenho como tomar base por ângulo, ângulo, ângulo. O item C, eu posso tomar base por ângulo, lado, ângulo? Posso. Mas para eu confirmar, eu tenho que ver o ângulo 30, ângulo 30. Lado 3,5, lado 3,5. Ângulo 50, ângulo 50. Pronto, então confirma. São congruentes, sim. Item D. Vamos aqui no item D. No item D, nós temos assim, ó. Lado, ângulo, lado. Então, eu tenho um lado 3,6. Lado 3,6. Ângulo 70, ângulo 70. Lado 2, lado 2. Então, sim, eles são congruentes, sim. Qual é o caso? O caso é lado, ângulo, lado. Vamos ver se tem esse caso. Tem sim, ó. Lado, ângulo, lado. Então, esse daqui, sim, são congruentes. E, finalmente, aí, o item E. Vamos saber se o item S são congruentes. O que que eu tenho no item E? No item E eu tenho... pode ser assim, pode ser ângulo, ângulo, lado, ou pode ser lado, ângulo, ângulo. Deixa eu ver qual é o que tem lá. Eu tenho lado, ângulo, ângulo. Pronto. Então é isso aqui, ó. Lado 2,7. 2,7. Depois do lado eu tenho um ângulo. E depois do ângulo eu tenho outro ângulo. Ó. Então, lado, ângulo, ângulo. Certo? Ó, começa daqui. Lado, ângulo, ângulo. E aqui segue o mesmo procedimento. Ó, lado 2,7, 70, 60. Então, sim, a resposta aqui também é sim. Por qual caso? Pelo caso lado, ângulo, ângulo. Beleza. Então, justifica aí suas respostas. Quem não fez, faça. Faça um print aí e responda essa terceira. Agora nós vamos para a quarta. Quem não copiou ainda essa questão, nem copiou, copie, não deixe de fazer ela não. Vamos na quarta questão. Bom, pessoal, a quarta questão não dá tempo a gente fazer agora do intervalo, então já vamos começar o nosso intervalo, né? 15 horas e 11 minutos. Opa, chegou aqui pedindo para entrar a Ruth, tinha saído, entrou de novo. Não, a Ruth não tinha entrado ainda, né? Ruth, nós vamos sair agora um pouquinho, fica aí conectada, que nós vamos sair para o intervalo, tá certo? Então, quando for às 15h30, 15h35, nós estamos de volta para corrigir a questão 4 e a questão 5. Beleza, pessoal? Dando sequência aqui à nossa aula, vamos agora ver como é que fica a questão 4. A questão 4, ela é muito cheia de detalhezinho, né? Cheia a parte algébrica, né? Que a gente vai ter que ler bem com um jeitinho para saber aqui o que está dizendo cada item. Vamos lá. Verifique em cada item se é possível afirmar que os triângulos são congruentes. Então, afirmar se os triângulos são congruentes. Em caso positivo, escreva no caderno qual caso garante a congruência dos triângulos e quais são os demais elementos congruentes. Então, nós temos que dizer qual é o caso e quais são os demais elementos congruentes, né? Então, vamos aqui ao caso A. O triângulo PQR tem ângulos
de medida de abertura de 75 graus, 90 graus e 15 graus. E o triângulo XYZ tem ângulos de medida de abertura 75 graus, 90 graus e 15 graus. Olha só, pessoal, não é possível, não podemos afirmar. Nós não podemos afirmar só pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Tá entendendo? Não dá para afirmar pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Dá para afirmar pelo caso lado, lado, lado. Mas perceba o que é 75, 75. Beleza, congruente, ó. 90, 90. 15, 15. Eu posso garantir os ângulos, mas eu não posso garantir os lados. Tá certo? Então, a resposta seria: não podemos afirmar. Entendido aí? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Ó, veja que lá nós não temos ângulo, ângulo, ângulo. Isso aqui, ó, não tem. Não tem essa possibilidade de você conferir. No item B, vamos analisar aqui o item B. No triângulo RSP, temos RS igual a 8 centímetros, RP igual a 10 centímetros e SP igual a 13 centímetros. E no triângulo EFG, temos EG igual a 10 centímetros, FG igual a 13 e EF igual a 8. Será que é possível nós... É possível que a gente consiga garantir? Olha, pessoal, é assim. Eu sei que nós podemos ver aqui que existe 13 num e 13 no outro. Existe 10 em um e existe 10 no outro. Existe 8, um lado com 8 e o outro lado também com 8. Beleza, poderia até ser. Só que eu não posso garantir que esses triângulos são congruentes, porque eu não sei se os ângulos correspondentes são os mesmos. Eu não posso garantir que os ângulos correspondentes são os mesmos. De repente, parte aqui o 10, de repente pode partir aqui esse lado 10, ele pode partir de um ângulo de 40 graus, por exemplo. E no outro, o lado 10 partir de um ângulo de 25, aí não é a mesma coisa. Tá entendendo? Então, não é porque tem o mesmo tanto de... a medida ser a mesma que corresponde ao mesmo lado, não. Corresponde a ligação ao mesmo ângulo. Então, não dá para saber. Tá certo? Portanto, aqui no item B, não podemos afirmar também. Não podemos afirmar que eles são congruentes, não. No item C, vamos aqui ao item C. No item C diz: o triângulo PQR e o triângulo MNO têm o ângulo R, reto, o ângulo O reto. PR é congruente a MO. PR é congruente a MO. E QR é congruente a NO. Né? Aí vamos ver se esses vão ser congruentes ou não. Bom, vamos fazer esse triângulo aqui. Eu vou desenhar esse triângulo. PQR, o triângulo PQR, ele é reto em R em O. Vamos lá, PQR. Tá saindo mal feito. Vamos botar aqui. PQR. E ele é reto em R, ó. PQR.
Aí ele diz que PR é congruente com MO. Vamos fazer o outro triângulo aqui embaixo. Fazendo outro triângulo. Ele é reto aqui também. Só para a gente ter uma ideia. Ele diz que o outro triângulo ele é MNO. Então vamos fazer MNO. Ele é reto em O. Beleza. Aí diz que QR é congruente com NO. QR, que é esse lado aqui, é congruente com NO. MO. Cadê o PR? Ah não, aqui vai ter que ser aqui vai ter que ser Q, aqui é um O e aqui vai ser NO. Pronto, aqui NO. Esse NO ele é congruente com quem? Com o QR. Então aqui é que seria o Q. Aqui é o Q e aqui é o P. Pronto, aqui é o P. Beleza, então diz aqui que esses daqui são congruentes. Esses dois lados aqui são congruentes. XX. Beleza, diz que PR é congruente. PR, cadê PR? PR é congruente com MO. Pronto, PR é congruente com MO. Y. Beleza. Ele pergunta se nesse caso aqui, se são... ele pergunta se nesse caso eles são congruentes. Deixa eu ver aqui. Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, lado, ele diz que é congruente, então nós temos lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Sim, então nesse caso eles são congruentes, ó. Aqui o item D. Pelo caso, sim, no item D, ó, pode botar aí. Sim, pelo caso, lado, ângulo, lado. Viu, pessoal? No item D. Eles são congruentes, sim. Pode olhar aqui, ó, o triângulo PQR, tá aqui, triângulo cadê? PQR, sendo retângulo em R, e o triângulo MNO sendo retângulo em O. MNO sendo retângulo em O. Diz que NO é congruente com QR. E diz que MO é congruente com PR. Então, se eles são congruentes, quer dizer que tem o mesmo tamanho. Ou seja, eu vou ter o caso lado, ângulo, ó, e lado. Então, são congruentes, sim. Vamos agora para o item E. Vamos ver o que nos diz aí o item E. No item E, está dizendo assim: o triângulo EFG é equilátero, com medida de perímetro de 12 centímetros. E o triângulo PQR é equilátero, com medida de perímetro de 12 centímetros. Ah, isso aqui está muito fácil. Está simples, ó. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo com os três lados iguais. E ele está dizendo que o perímetro é de 3 centímetros. Então, isso quer dizer que nós vamos ter... Seu Cleiton, Oi. isso aí que você está explicando é para copiar ou não? Nós já estamos corrigindo. Nós estamos corrigindo o exercício, né? E era para ter Mas copiado qual na é o semana exercício? passada. Mas qual é que você está corrigindo? Eu estou corrigindo o exercício, questão 4, da página 108. Eu acho que eu não fiz. Ah, bom, então tudo bem. Mas depois você pode fazer. Só essa 4 Tá. é ruim de escrever, viu? Essa 4 é muito ruim de escrever, mas as outras são mais simples. Então, como eu estava dizendo, esse triângulo, o perímetro dele é 12. Então, vai ser 4, 4 e 4. Ó. 3 vezes 4, 12. E o outro triângulo também, ó. 4, 4 e 4.
No caso aqui, pessoal, todo triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. Então eu posso confirmar que esse triângulo esses triângulos são congruentes? Sim, pelo caso lado, lado, lado. Sim. Aí eu vou botar L, L, L. Você não pode definir pelo ângulo, mas pode definir pelo lado. Ó. Lado, lado, lado. Então eles são congruentes sim. Vamos ao item F. No item F, o que nós temos aí no item F? Deixa eu ver aqui. O negócio é que no item F não está mostrando. Ah, sim. Peraí. Quando eu tenho uma marcaçãozinha aqui, ó, tá aqui, essa marcação aqui no ângulo A. Isso quer dizer que ele é do mesmo tamanho desse ângulo aqui, ó, uma marcação. 2 marcações quer dizer que ele é do tamanho desse aqui, são congruentes. E aqui, pessoal, ó, não tem dizendo qual é o tamanho do lado, mas está dizendo que tem uma marcação aqui e uma marcação aqui. Então nós podemos afirmar que esses triângulos são congruentes por qual caso? Pelo caso lado, ângulo, ângulo. Olha só, lado, ângulo, ângulo. Tá vendo aí? A congruência dele, lado, ângulo, ângulo. Esse aqui, ó, também, lado, ângulo, ângulo. Por que eu não posso contar com esse lado? Porque ele não está marcado. Ele nem tem valor nenhum aqui, nem está marcado. Eu tenho que contar com o lado que tem valor, ou então, pelo menos, está marcado. Para dizer que esse aqui que tem uma marcação é do tamanho desse que tem também uma marcação. Tá certo? Por exemplo, se esse lado aqui tivesse 2 marcações, ele seria do tamanho desse que também tem 2 marcações. Mas não tem. Mas só a questão dos lados, um lado e 2 ângulos, já me garante. Ó, lado, ângulo, lado. Aí eu vou para cá. Lado, ângulo. Não, desculpa. Lado, ângulo, ângulo. Aí, lado, ângulo, ângulo. Então, sim. Vou botar aqui a resposta, sim. Qual é o caso? Lado, ângulo, ângulo. E vamos finalizar aí com... Vamos finalizar com o item G. E o item G pergunta se são congruentes ou não. Bora lá. Vamos já descobrir se são congruentes. Olha só. Eu tenho aqui uma marcação. E aqui eu também tenho uma marcação. Isso quer dizer que F e M tem a mesma medida, esses ângulos aqui. Aqui eu tenho uma marcação no lado. E aqui eu tenho uma marcação no lado. Então tem a mesma medida esses 2 lados aqui. 2 marcações no ângulo, 2 marcações no ângulo. Também tem a mesma medida nesses ângulos. Então, pessoal, com certeza nós temos aqui, ó, partindo aqui de uma marcação, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, sim, eles são congruentes, sim. Qual é o caso? Vai ser ângulo, lado, ângulo. Isso garante a esses triângulos que eles são congruentes. E o que é congruente? Tem as mesmas medidas. Pode pegar um, recortar e botar em cima do outro, que dá bem certinho, ó, bem justozinho em cima do outro. Ok, turma? Então vamos dar a sequência. Agora nós já estudamos, acabamos de estudar os casos, né, de congruência de triângulos, né? Vimos os 4 casos de congruência de triângulo, terminamos correção de exercício. E agora nós vamos trabalhar mediana, bissetriz, altura e mediatriz relacionadas a um triângulo. Todos esses 4 aqui relacionadas a triângulo. Então, vamos lá. Além dos vértices, lados e ângulos internos ou externos, podemos relacionar outros importantes elementos aos triângulos. São as medianas, bissetrizes, dos ângulos internos, alturas
e mediatrizes dos lados, né? As mediatrizes de cada lado. Então, pessoal, se são três ângulos, então eu posso ter 3 bissetrizes. Se são 3 lados, eu posso ter 3 medianas. Se são 3 lados, também posso ter 3 alturas e assim por diante. Vai depender de qual situação você está se referindo. Então é o seguinte, isso aqui, ó, isso aqui se chama lado do triângulo, né? Isso aqui se chama vértice, ó, vértice, certo? Aí, isso aqui se chama ângulo, ó, ângulo. Então, além de vértice, de lado e de ângulo, o triângulo também conta com essas, conta com esses elementos aqui. Mediana, vamos ver o que é uma mediana. Mediana de um triângulo. Então, pessoal, deixa eu escrever aqui para vocês, ó, mediana. A mediana de um triângulo é o seguinte. Qualquer tipo de triângulo. Esse está horrível. Então, eu vou escrever os vértices. A, B e C, certo? Então, você parte de um vértice para o lado oposto. Exatamente para o meio, a metade do lado oposto. Eu imagino que a metade de BC seja bem aqui assim. Então, isso aqui seria a mediana, ó. A mediana, ó. Mediana que liga esse ponto A até esse ponto médio. Ponto médio 1, certo? Então, o A, M1, seria uma mediana. Se eu pegar aqui a metade desse segmento de A para C, se a metade for bem aqui assim, aí eu vou ligar o ponto B a esse lado oposto, ó. Pronto. Essa ligação aqui é outra mediana. Então seria a mediana B, aqui ó, ponto médio 2. Seria BM2. Se eu pegar aqui o ponto médio de B para A, é mais ou menos bem aqui assim. Ponto médio é o seguinte, se de B para A for 40, até aqui é 20, né? A metade, 20 mais 20. Aí eu faço que a ligação aqui, ó. A ligação desse ponto médio, 3, com o ponto C, ó. Certo? Saiu aqui um pouquinho torto, mas é mais ou menos aqui. Aí cada ponto de encontro das 3 medianas, cada um ele tem um nome, né? Nós vamos trabalhar com o baricentro, incentro e o ortocentro, tá certo? No caso aqui, se eu não me engano, é representando por G, G é o baricentro, é o encontro das alturas. Baricentro. Pronto, baricentro. Encontro das alturas. Então tá aqui o M3, ó. Ponto médio 3. Aí seria a ligação do C com o ponto médio 3. Isso aqui é mediana. Então, bastante simples. O que é a mediana? A mediana é o segmento de reta que une o vértice de um triângulo ao ponto médio do seu lado oposto. Ao ponto médio do seu lado oposto. Então pronto. Está ligando aqui B ao ponto médio do lado oposto. Está ligando C ao ponto médio do lado oposto a C. Entendido isso aí ou não? Hein, pessoal? Isso é mediana de um triângulo. Deu para compreender? Então, a definição é: a mediana de um triângulo é o segmento de reta que tem como extremidades um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Pronto, é bem isso mesmo que eu acabei de dizer. Beleza?
Agora nós vamos dizer o que é o baricentro, né? O baricentro eu já acabei de falar para vocês. O baricentro é o encontro dessas medianas. Ó, esse ponto aqui de encontro dessas medianas é o baricentro. Em todo triângulo, as três medianas se intersectam, ou seja, se encontram, se cruzam em um mesmo ponto, chamado de baricentro do triângulo. Então, quando vocês ouvirem falar em baricentro do triângulo, é o encontro das medianas. Ok? Bom, só isso mesmo, né? Por enquanto, de mediana não precisa nem ler muita coisa. Vamos para a bissetriz. Aí, turma, referente à mediana tem somente uma questão, que está na página 112, né? E faça aí a questão 9. Agora nós vamos para, depois da mediana, nós vamos para a bissetriz. Vamos ver o que é a bissetriz. Bom, minha gente, continuando aqui, agora nós vamos estudar o que é a bissetriz. Todo triângulo, assim como ele tem três medianas, ele também tem três bissetrizes. Porque sempre a gente está se referindo aos lados e aos ângulos. Aí o que seria essa bissetriz? Bi, olha só, bi quer dizer dois, né? E aqui é o setriz, a medida do ângulo. Então, duas medidas aqui, divisão do ângulo em dois. Olha, pessoal, não quer dizer que o outro lado vai ser bem na metade não, viu? Isso só vai acontecer quando o triângulo for equilátero. Quando o triângulo for equilátero, ou seja, quando ele tem três lados iguais, aí as alturas, as bissetrizes e as mediatrizes, as medianas, as bissetrizes e as alturas, elas coincidem. É tudo uma em cima da outra. Coincide bem direitinho. Então, o que é a bissetriz? A bissetriz é um segmento de reta que, partindo do seu vértice, divide o ângulo em dois ângulos iguais. Dois ângulos congruentes. Então, por exemplo, imagina que esse ângulo aqui ele seja de 70 graus. Imagine que esse ângulo todo ele é 70 graus, tudo. Aí aqui a bissetriz divide ele em 35 mais 35. Certo? Então a bissetriz ela divide o ângulo ao meio. Não importa para onde é que vai. Se lá vai dar na metade ou não. Pronto, tá aqui outra bissetriz. Vou dividir esse ângulo ao meio. Ó. Pronto, dividi esse ângulo bem no meio. Ó. Pronto, se encontrou com a outra. Eu já tenho duas bissetrizes. Agora eu vou dividir esse ângulo também ao meio. Esse ângulo aqui, ó. Dividindo esse ângulo ao meio, o que acontece? Vai dar bem certinho aqui, ó. Para cruzar bem aqui. Eita, mas estou conseguindo fazer direitinho não. Tá muito torto. Pronto. Então, pessoal, isso aqui é o encontro das bissetrizes. E o que é a bissetriz? É um segmento de reta que divide o ângulo ao meio, partindo do seu vértice para o lado oposto. Certo? Aqui é a definição. A bissetriz de um ângulo interno de um triângulo é o segmento de reta que tem uma extremidade em um vértice do triângulo, divide o ângulo interno desse vértice em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos com a mesma medida. E tem a outra extremidade no lado oposto desse vértice. Então, realmente é no lado oposto, né? A outra extremidade. Beleza. Então, isso é bissetriz. Observe aqui, ó, a formação de algumas bissetrizes. Por exemplo, esse ângulo SAQ, aí foi traçado uma bissetriz P, uma reta bem no meio. Ó. Você pega, como é que você faz para calcular, para encontrar a bissetriz? Você pega um compasso, bota uma ponta do compasso aqui, abre ele, aí faz isso, ó, risca.
Pronto, riscou. Aí você pega a ponta que estava aqui, você traz para cá. Traz para cá. E aí você abre e risca de novo, ó. Risca de novo. Certo? Aí a ponta que estava aqui, você traz para cá. E aí faz o que? Risca de novo, ó. Aí pronto. É só ligar esses dois pontos aqui e encontrou a bissetriz. Beleza? Encontrou a bissetriz. Oi. Meu celular tá 15%, eu vou ter que botar ele pra carregar. Ó, 15% dá tempo para assistir a aula todinho, o resto da aula. Aí aqui rapidinho, quando tá em 15%, ele descarrega. Então vamos lá. Tu não consegue não botar assistir a aula com ele carregando não. Não, porque ele vicia a bateria aí de 15, passa pra 16 e volta pra 15 de novo. Eu já até tentei uma vez. Ah, sei, é porque tá ruim mesmo a bateria, né? Vamos lá. Então, pessoal, perceba que esse encontro das bissetrizes, ele não fica bem no centro, não. Ele às vezes pode ficar, mas nem sempre vai ficar bem no centro. Então, o nome desse ponto de encontro das bissetrizes, se lembra lá das medianas, que é baricentro? Então, das medianas, o ponto de encontro das medianas, eu vou até botar aqui. Ponto de encontro das medianas. Ponto de encontro das medianas. Ele se chama baricentro. Beleza. Aí vem ponto de encontro das bissetrizes. Ponto de encontro das bissetrizes. O nome dele já é incentro. Incentro. Eu vou até botar logo do outro. Ponto de encontro das alturas. Ortocentro. Pronto. Ponto de encontro das medianas. É baricentro. Ponto de encontro das bissetrizes. É o incentro. Ponto de encontro das alturas. É o ortocentro. Certo? Se quiser, pode até printar isso aí para poder fazer alguma anotação depois. Mas já tem no livro, né? Também. Eu estou só fazendo um resumo aqui. Pois bem. Então, pessoal, tá aí, ó. O incentro é o segmento de reta que, aliás, é o encontro das bissetrizes, certo? O incentro de um triângulo é o encontro das bissetrizes. Tá aqui as três bissetrizes, ó. Olha só, de A para E, tá dividindo esse ângulo ao meio. De B para F, tá dividindo esse ângulo ao meio. De C para G, está dividindo esse ângulo ao meio. Então, esses três segmentos de reta que se encontram, o nome disso aqui é incentro. Incentro, o encontro das bissetrizes. Beleza? Anote aí, você vai fazer a questão 10 na página 113, ó. Página 113. Página 113, questão 10. Opa, bagunçou aqui. Questão 10 e questão 11. 10 e 11. Anote aí. Ou faça print. Mas isso aí é pra copiar, é? Sim, as questões é para copiar e responder. Eu já passei a 9, referente. É
É pra copiar essa página aí, a outra? É, só as atividades, né? É para copiar a 9 que eu já passei, e a 10 e a 11, certo? Eu tô correto, eu preciso copiar aquele dever que você tava respondendo, não? Se você não fez, é importante fazer, porque ajuda você a compreender. Tá, mas qual é a página? Depois você me manda lá no WhatsApp as páginas da atividade pra me fazer, tá? Eu não sei se você não tiver feito, anote aí a anterior, se você não tiver feito nenhuma questão, é a 2, a 3, a 4. Não é porque eu tô falando por aqui, mas eu tô falando por aqui. Eu acho que faltou corrigir a quinta, não foi eu não? Anote aí a página, é 108, viu? Exercício que você não fez. Mas qual é a página? 108. Ah, Aí isso da semana anterior. Dessa semana, de hoje, aí já é aqui, ó. De hoje nós já temos aqui, já temos essa página aqui, ó. Já temos aqui a página 112, questão 9. Temos a página 113, questão 10 e questão 11. Certo? Anote aí. e a outra atividade que você passou ainda agora, que era pra copiar? Quem não fez ela é a página 108. Não, mas a outra, antes de você passar essa, a 10 e a 11. É a 9. A 9 é na página 100 e... página 112, tá aqui, ó. Questão 9. Página 112, questão 9. Então, no meu caso, eu vou ter que fazer as 3 páginas, não é? Sim. Aí página 113, questão 10 e 11. Ok? Tá, obrigado. Bom, pessoal, dando sequência ao nosso estudo, olha, são 3 coisas que nós estamos estudando. É a bissetriz, a altura e a mediana, né? Já estudamos a mediana e a bissetriz. Agora nós vamos estudar a altura. O que é a altura de um triângulo? A altura, ela pode ser dentro do triângulo, ela pode acontecer dentro do triângulo, ela pode acontecer coincidente com um dos lados do triângulo e pode coincidir fora do triângulo. A altura do triângulo pode ser fora. Por quê? Como é que ocorre isso? Porque a altura é quando você traça um segmento de reta. Eu não peguei aqui para botar nessa parte aqui, só um instante. Pronto, então a altura de um triângulo, como eu já falei, pode ocorrer dentro do triângulo, coincidente com um dos lados do triângulo, né? E pode ocorrer também do lado de fora do triângulo. Porque essa altura é um segmento de reta que parte do vértice e vai cruzar o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Tá vendo aqui, ó, esse símbolozinho aqui quer dizer ângulo de 90 graus, ó. Ângulo de 90 graus. Então, de novo, a altura de um triângulo é um segmento de reta que parte do vértice do triângulo e cruza o outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui essa altura partindo de B, ele ia cruzar, formando um ângulo de 90 graus, mais ou menos por aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Eu acredito que ia formar uma cruz, um ângulo de 90, um canto bem feitinho, bem aqui, certo?
E eu acredito que se eu ligasse esse daqui, ele ia formar 90 graus por aqui assim, ó. Porque tá muito ruim de escrever aqui. Pronto. Então tá aí as três alturas, ó. Todas três cruzando o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Formando um canto. Como é o encontro dessas alturas? O encontro dessas alturas se chama ortocentro. Ortocentro. Certo? No caso desse triângulo, imagine aqui que eu estou no vértice. Se eu botar para cá, pessoal, se eu botar para cá, como é que... Aqui não vai dar 90 graus. Não tem como dar 90. Aí eu vou afastando, até eu perceber que vai dar 90. Então, coincidiu que deu 90 bem em cima de um dos lados do triângulo. Certo? Já no caso desse triângulo aqui, ó. No caso desse triângulo aqui, não tem como eu fazer reta nenhuma que segmento de reta nenhum vai cruzar o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus dentro dele. Vai dar certo fora. Ó, porque se eu botar pra cá, não vai dar 90. Nem que eu bote em cima desse aqui, ó, não dá 90. Aí eu vou ter que ir abrindo até cruzar essa linha, que é a base do triângulo, né? Já na parte externa, aí sim, a altura dele vai ser do lado de fora. Como é que chama isso? O segmento de reta AH, aqui ó, AH, é uma altura do triângulo ABC, relativa ao lado BC. Relativa ao lado BC, mas relativa ao lado AC é outra altura, relativa ao lado BA, AB é outra altura. O lado EF, ó, o lado EF é uma altura do triângulo EFG, relativa ao lado FG. Ó, relativa ao lado FG. Se eu fosse fazer uma altura, para cá, aí já nem já ia dar mais ou menos por aqui assim, ó, né? Certo? O segmento de reta PX é uma altura do triângulo PQR, relativa ao lado QR, ó, relativa ao lado QR. Então ele aqui aconteceu do lado de fora, certo? O que que diz aqui a definição? A altura de um triângulo é o segmento de reta com uma extremidade em um dos vértices do triângulo e a outra extremidade no lado oposto ou no prolongamento dele, formando ângulos retos com esse lado ou com o prolongamento dele. No caso aqui desse aqui é o prolongamento dele, certo? Não deu para fazer ângulo de 90 graus dentro, aí fez com o prolongamento dele, que é do lado de fora. Beleza? Então tá aí, ó. Olha só onde é que foi o encontro das alturas aqui. Deu bem aqui assim, ó. Formando um ângulo de 90, ângulo de 90 e ângulo de 90. Isso aqui se chama ortocentro, certo? Nesse caso aqui, aí para poder dar para poder você encontrar, tá aqui um, ó. Olha só, uma altura veio bem aqui. Tá aqui uma altura. Tá aqui a outra altura. E tá aqui a outra altura aqui, ó. A outra altura. Então coincidiu que elas se encontram bem aqui. Vamos ver isso aqui. O triângulo ABC é acutângulo. Acutângulo quer dizer que tem os três lados agudos. O segmento de reta AH, BP e CR são as alturas desse triângulo. São as alturas desse triângulo. As três alturas intersectam o ponto O. Aqui, ó. Esse ponto O aqui. Todas as três cruzam o ponto O, chamado de ortocentro. Certo? Já o triângulo EFG é retângulo em E. Retângulo em E. Vou até apagar o que eu fiz aqui. Ele é retângulo em E. Vem aqui.
Os segmentos de reta GE, cadê o GE? Tá aqui, GE, EX, tá aqui, ó, EX e FE são as alturas desse triângulo, ó, se encontram tudo aqui, as alturas do triângulo, certo? O ponto E é o ortocentro do triângulo EFG, pois é comum as três alturas dele, ó, se encontram no mesmo ponto. Então, pessoal, nesse caso, bem aqui, ó, nesse caso aqui, o ponto de encontro, o ortocentro, ele deu fora do triângulo, ó, ele aconteceu fora do triângulo. Essa parte aqui, eu vou passar para vocês, o exercício de altura, eu vou passar para vocês só na próxima aula, viu? Na outra semana, beleza? Então fica só aquelas 3 questões mesmo. Agora eu vou salvar os vídeos e a nossa aula termina aqui, tá bom? Beleza? Então um abraço e até a próxima semana.